Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 3, A Minha Graça Te Basta. Autor, Esdras Mar. Semana 3. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Terça-feira. 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz: O amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O caminho apertado e a porta estreita conduzem à vida. Na questão do cuidado, o Senhor Jesus é nosso modelo. Ele não ficava apenas no templo pregando, mas percorria as cidades, entrava nas casas das pessoas, comia com elas e participava de suas dores. Portanto, o ministro da Nova Aliança não é um mero pregador de mensagens, mas um verdadeiro pastor que participa do dia a dia dos irmãos, visitando-os para conhecer suas dificuldades e as condições em que vivem. Ele não apenas exerce a liderança, mas ouve com atenção os anseios e as preocupações daqueles de quem cuida. Graças ao Senhor, temos muitas oportunidades para dispensar esse cuidado às pessoas. Por intermédio do Ministério de Mulheres e do Avança Jovem, muitos têm sido introduzidos no viver da igreja. Também podemos orar pela necessidade das pessoas nas ruas. Todos podemos participar. Dessa maneira, espalharemos o bom perfume de Cristo e escreveremos uma carta viva no coração das pessoas, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Essa é a missão que o Senhor nos comissionou. Aleluia! Por outro lado, precisamos atentar no fato de que o inimigo de Deus fará todo o possível para impedir-nos de ser esses ministros da nova aliança que pastoreiam o rebanho de Deus. Temos à nossa frente um caminho apertado e uma porta estreita, como lemos nos versículos de Mateus capítulo 7, 13 e 14, que diz: Entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Se pudéssemos escolher, sempre optaríamos por uma porta ampla e por um caminho espaçoso, não é verdade? No entanto, a palavra de Deus nos mostra que esse caminho conduz à perdição, não à perdição eterna, ao lago de fogo, mas à perda de nosso galardão, que é reinar com Cristo. Querido leitor, na porta larga e no caminho espaçoso, é a sua vontade que prevalece. Neles, você tem liberdade de fazer o que deseja, de estabelecer as suas prioridades e de ir aonde bem entende, tudo isso sem consultar o Senhor. É ser livre para falar o que quiser, o que muitas vezes causa sérios conflitos entre os irmãos, prejudicando a unidade do corpo de Cristo. Todavia, se quisermos reinar com o Senhor, nossa vontade não pode triunfar, mas sim a vontade de Deus. Essa é a porta estreita e o caminho apertado. É querermos fazer algo, mas nos submetermos ao Espírito Santo quando Ele disser não. E então obedecemos, pois somos constrangidos pelo amor de Cristo. Esse amor limita nossa liberdade. Prosseguindo, como vimos acima no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 14, diz: Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus capítulo 7, versículo 14. Esse versículo não se refere à vida eterna. Todos os cristãos genuínos já têm a vida eterna e estarão na Nova Jerusalém na eternidade futura. Sendo assim, esse versículo deve ser compreendido no contexto do reino dos céus,
o que significa que ele diz respeito a reinar com Cristo na era vindoura. Irmãos, se hoje optarmos por uma vida sem as restrições do Espírito Santo, isto é, se escolhermos a porta larga e o caminho espaçoso, perderemos o galardão. Porém, se escolhermos a porta estreita e o caminho apertado, ganharemos a vida. Que o Senhor nos dê a graça de fazer a escolha certa, pois a palavra nos adverte que são poucos os que acertam com ela. Portanto, empenhemo-nos em viver diante do Senhor, engajados, focados, comprometidos com sua vinda. Certamente passaremos por provações, mas são as tribulações que produzem experiências de vida. Dessa maneira, o Espírito poderá trabalhar em nós mais rapidamente, tornando-nos os ministros da nova aliança que Deus almeja. Esse é o caminho que nos conduzirá ao reino. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: qual é a diferença entre o caminho espaçoso e a porta larga e o caminho estreito e a porta apertada? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.